Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Boa tarde, amigas e amigos. Estamos de volta aqui com o nosso DisruptCast. Hoje na bancada comigo o professor Paulo Pegoraro. Tudo bem, Paulo? Maravilha, seja muito bem-vindo, nosso professor Alexandre. Estava ausente em alguns episódios aí, mas voltou bem. Estou de volta. Alfredo te manda abraço, tá atendendo umas coisas do mestrado. E hoje nós vamos conversar com a Daiane, que é advogada, Daiane que é também formada, tem graduação em letras, terminou o mestrado em Direito recentemente e vai falar um pouquinho com a gente sobre como que nós usamos de maneira ética, de maneira coerente, de maneira adequada a inteligência artificial em trabalhos científicos. Tudo bem, Daiane? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Agradeço o convite de vocês por estar aqui, é uma honra. E eu quero agradecer por tudo e quero contribuir também com esse assunto tão relevante hoje. Isso aí. E fala pra gente, Daiane, como é que nós vamos enfrentar os desafios da inteligência artificial, esse tema que está na moda, está em todos os lugares, todo mundo fala sobre isso, Paulo, em qualquer lugar que você vai, o pessoal está falando, o ChatGPT, a inteligência artificial, os chatbots e etc. E todo mundo preocupado, os professores preocupados, os alunos também preocupados, como usar de maneira adequada, coerente, ética, para redigir seus trabalhos científicos, para fazer artigo, para fazer dissertação de mestrado, tese, doutorado. Conta um pouquinho para a gente, Dai. A problemática hoje, para se falar em inteligência artificial em trabalhos acadêmicos, ela não se trata tanto sobre o uso, mas sobre como utilizar de forma ética. Então, assim, quando a gente pensa na inteligência artificial, a gente não tem como controlar ou como obrigar o aluno a não utilizar a inteligência artificial, principalmente a generativa, que ela vai acabar gerando textos pelo aluno, e isso traz alucinações da inteligência artificial. E isso é um grande problema, porque às vezes, isso pode acontecer, o aluno vai apresentar o trabalho e tem lá um autor que não existe nas referências. E isso é um problema muito grave, o que prejudica o trabalho, causando até a reprovação. Então, hoje, o que a gente tem que fazer é regulamentar como utilizar a inteligência artificial, quais as inteligências artificiais que contribuem para a pesquisa e quais não contribuem, né? Eu percebo, assim, como revisora de texto já há mais de 13 anos, que, por exemplo, o ChatGPT, ele alucina demais. Ele, numa revisão textual, ele faz revisões errôneas, até para a BNT. Então, assim, são formas que você vai comparando as inteligências artificiais e você percebe que elas não são tão boas. Então, você tem que fazer um filtro. E esse filtro depende muito do acadêmico e não do professor ou do revisor. Porque quando o texto vem para o revisor ou vem para o professor, é pressuposto que o texto é autêntico. Daiane, quando lá no tempo dos maias e dos astecas, o aluno vinha e apresentava um trabalho e não citava as fontes, aí a gente caracterizava ali o plágio, né? Agora, quando ele usa a inteligência artificial generativa, ainda que alucine ou não, mas como a inteligência artificial, bem ou mal, cria um texto novo, será que a gente pode estar diante, assim, da morte do plágio e, na verdade, isso é uma fraude acadêmica? Ou ainda assim a gente pode considerar isso como um plágio? Eu considero os dois, o plágio e a fraude. Porque o plágio você pode alimentar a inteligência artificial e ali pode ter textos de outras pessoas e aí pode vir o plágio. Só que ao mesmo tempo que você utiliza esse texto, você vem com a parte fraudulenta. Então aí fica um texto que é incabível para um acadêmico apresentar. Até porque uma coisa é ele apresentar o resultado da pesquisa, né? Apresentar um texto. Outra coisa é ele apresentar o caminho que levou ele até aquilo, Exatamente. né? Ou seja, se automatizar uma tarefa ou automatizar um raciocínio, não é isso? Esse problema que a gente pode ter profundamente disso, né? E Daiane, qual que é o primeiro compromisso ético, assim, de um aluno, de um pesquisador, com relação ao uso da inteligência artificial generativa? Eu acho que vem antes, como você disse, na época dos Incas e Maias.
conhecer a biblioteca, sentar e estudar, começar a ser um pesquisador de verdade, para daí utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta de auxílio e não como alguém que vai ser o autor do seu texto, né? Então, por exemplo, na jurimetria, a gente pode utilizar para fazer a jurimetria e colocar que você de fato utilizou a inteligência artificial para a jurimetria. E agora, você sentar e pesquisar, ler o livro, fazer o fichamento como era feito antigamente, hoje os alunos mal conhecem as bibliotecas. Então, isso é algo que foi esquecido, foi se perdendo no tempo. E hoje os alunos contam muito mais com a inteligência artificial do que com a leitura de um bom livro. Eu sempre falo para os alunos, Paulo, que lá nesse tempo antigo, nós fazíamos uma série de leituras, lia-se muitos livros, lia-se muitos artigos, fichava tudo e você montava um referencial teórico. A partir desse referencial teórico, você começava a escrever, fundado naquilo que você leu. E essa é a base da estrutura de qualquer trabalho científico. Você tem que ler muito para depois começar a escrever, porque não dá para você tirar da sua ideia uma coisa se você não teve pesquisa, o nome já diz, é pesquisa científica. Agora, o problema é que as pessoas estão compreendendo errado o modo pelo qual devem usar a inteligência artificial. Por quê? Porque pensam, bom, então eu vou procurar os artigos já na inteligência artificial. Ok, tem alguns recursos interessantes que até dá para você buscar um suporte nesse sentido. Só que você precisa buscar referências efetivamente nos grandes lugares, ou seja, nos bons sites de pesquisa, nas bibliotecas das universidades, e você tem que ler isso tudo. E aí, quando chega lá no momento em que você já exauriu as leituras, você pedir um suporte, um apoio complementar aos recursos de IA, aí parece adequado e parece ético. E ainda assim, você não vai dizer para a inteligência artificial, escreva o texto para mim. Quero que escreva um capítulo assim, assim, não. Você vai escrever tudo e depois, se for o caso, vai submeter a algum tipo de apoio desse mecanismo. Então me diga, Dai, como é que você entende que é possível usar eticamente, exatamente nos moldes do que o Paulo falou antes, né? Uhum. Qual é o primeiro compromisso ético do pesquisador e como que ele pode efetivamente usar esse recurso que é tão bacana? A inteligência artificial bem usada, ela é uma coisa extraordinária. Como é que ela pode ser usada? Primeiramente, se comprometer com a pesquisa. Dizer que você é o autor da sua pesquisa. Você que está escrevendo aquilo. Um exemplo dessa parte que você falou de como utilizar como um recurso ético. Eu, como revisora, há tanto tempo, eu vejo assim que muitos alunos mandam assim um referencial teórico de autores com língua estrangeira, de francês, alemão, inglês. Aí eu fico me questionando, mas como que a pessoa conhece tanto, lê tantas línguas assim? Exato. Não é possível, né? Então, assim, algumas até a gente acredita, mas outras pessoas, assim, a gente percebe logo de cara que não é possível, que é algo que foi ali utilizado a inteligência artificial. Então, assim, ali, nesse caso, a inteligência artificial a gente pode utilizar como uma tradução, algo que possa auxiliar na tradução para compreender o texto. Mas aí você deve colocar que você utilizou dessa inteligência artificial para traduzir o texto. Lógico que essa tradução não vai sair ipsis literis, né, do que o texto vem dizendo, mas é um texto que pode ser auxiliado a partir da inteligência artificial, sem criar uma autoria. Digamos que o aluno use a inteligência artificial e diga que fez uso da inteligência artificial, foi transparente, mas não se apercebeu que ela alucinou, que é aquele fenômeno da inteligência artificial inventar dados, inventar autores, inventar jurisprudências, inventar leis até, né? Ele não se apercebeu e entrega o trabalho.
de quem que é a culpa nessa hora? É do aluno? É do professor que não corrigiu? É da faculdade ou é da IA que alucinou nisso? É do próprio aluno, o aluno que deve revisar o trabalho antes de entregar para o professor, antes de entregar para uma banca. Ele que é o responsável, afinal, ele é o autor, o pesquisador por aquilo que ele está pesquisando. Então, ele tem que conferir todas as referências, se está batendo tudo, ler se tem coisas repetitivas durante o texto, verificar se as informações são verídicas antes de fazer a entrega. Porque ele é o responsável, ele está assinando, ele vai receber o diploma, e não o professor ou o revisor. Essa é uma questão que sempre coloca os professores, nós professores, numa posição de alerta, né? Então, às vezes, você pega o texto do aluno para ler e você confia. Primeiro de tudo, você confia no seu aluno, você acredita que o seu aluno vai agir com boa fé. Só que ao longo da leitura, ao longo da análise, você começa a perceber o seguinte: opa, tem dados aqui que não estão batendo, tem informações aqui que não estão bem delineadas. Opa, peraí, tem uma leitura que, como você falou, numa língua estrangeira, que o aluno não domina isso, a ponto de trazer essa quantidade de detalhes. Esses tempos eu tive ocasião de perguntar para um aluno: você lê bem inglês? Ah, professor, eu leio. Falei, então, me conte um pouquinho sobre esses 3 livros que estão aqui nas suas referências. O que diz o autor tal especificamente? Ele já tinha escrito no trabalho que o autor diz, mas eu perguntei de novo. Aí ele falou: professor, eu não me lembro muito bem. Bom, então aí já é um indício. Já tivemos um problema, porque, bom, você leu, não lembra, está no texto, é uma leitura numa outra língua, então isso tudo leva a crer que o uso não foi adequado. Aí a pergunta é, Paulo, há uma má-fé do aluno, ou seja, o aluno ele quis enganar o professor, ele quis enganar a banca, ele quis enganar todo mundo, ou ele teve, porventura, um equívoco de utilização, ele imaginou que assim podia, e, quer dizer, não é fácil. Por quê? Porque você também não tem condições de partir da presunção de que todo mundo está de má fé. Só que, ao ser submetido a uma indagação, aquele que está escrevendo o trabalho tem que ter respostas razoáveis. É isso ou não, Daiane? Exatamente. A gente parte do pressuposto da boa-fé, sempre. De que o aluno ele vai fazer o texto, ele vai ser o autor, tudo certinho, e quando vem para a gente considera que é autêntico. Só que na leitura a gente começa a perceber os escapes. E aí a gente capta que ali tem a IA. Por exemplo, quando um texto vem para mim e eu já percebo que tem inteligência artificial, eu já jogo em um software para procurar se tem o uso de IA ou não, se tem plágio ou não. E quando dá um alto índice, eu chamo pessoa, indivíduo, vem aqui. Você usou a IA? Aí a pessoa fala, não, eu utilizei como um auxílio. Mas esse auxílio foi o auxílio inteiro, 100% do texto, ou só para uma correção eventual? Ah, foi só auxílio. Eu falei assim, não, seja sincero. Aí a pessoa admite que utilizou todo o texto feito por IA. E aí entra a questão de fazer toda uma orientação de como fazer uma pesquisa, de como sentar, pesquisar, buscar artigos verídicos e fazer uma nova pesquisa do zero. E aí compromete toda a pesquisa da pessoa. Por quê? Porque aí tem um tempo curto. Porque aí a pessoa tem que fazer uma pesquisa num tempo curto, uma pesquisa boa para poder fazer a entrega logo para o orientador. Então veja que tem a ver um contexto ético do aluno, né? Mas, e da sociedade, claro, mas também um contexto do letramento digital, porque não adianta dizer para o aluno não usar, porque ele vai acabar usando e às vezes usando mal. E aí eu queria saber o seguinte, e onde é que entra o MEC nessa história? Porque, veja, as universidades às vezes tomam iniciativas isoladas aqui e acolá, o nível mesmo agora tem um regramento sobre isso, um manual de conduta quanto ao uso da inteligência artificial generativa no programa de mestrado, que acho que está sendo replicado na graduação. O Congresso está debatendo o projeto, o marco legal da inteligência artificial. Mas
até a propósito, essa semana, a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, anunciou que vai parar de ficar dando orientação médica e jurídica para as pessoas. Mas e aí, onde é que está o MEC? Porque aí a gente vai depender das regras do Google, da Microsoft ou das faculdades isoladamente, ou tem uma postura disso, alguma diretriz, uma regulamentação importante, seja do MEC ou da CAPES, que pode ajudar isso? Eu vejo assim que as universidades elas estão criando regulações para regulamentar o uso da IA, para que tenha o uso ético. Mas ainda não vi nada sobre o MEC se responsabilizar desse uso nos trabalhos em si. Tanto que eu vejo assim, no ensino médio também, muita gente utilizando o ChatGPT para responder questões básicas, que às vezes de português, matemática, e que não deveria ter acesso a isso os adolescentes ainda, porque isso vai replicar depois na graduação e posteriormente no mestrado, doutorado. Então isso vai afetar tudo, em cadeia. Então, assim, tem que ter uma regulação em todos os níveis, não somente no MEC, mas nas instituições, no marco regulatório da IA, deve ter tudo isso, tudo muito bem regulamentado. Alguns países da Europa, até em especial a Dinamarca, está com disciplina de letramento digital desde os primeiros anos, né, do ensino básico, inclusive. O MEC agora, há algum pouco tempo, mandou incluir como grade curricular obrigatório o direito digital nas faculdades de direito. Então, essa importância também do letramento, né, de saber como usar e o que usar, e isso também contribui para o aluno, para o professor, e para essa aplicação que é maravilhosa em vários sentidos, mas que tem todos esses riscos aí, né? Sim, aqui no Paraná tem algumas universidades que já implantaram essa disciplina de inteligência artificial como uso ético dentro da graduação. Então, isso é bem interessante. Mas são pressupostos que estão vindo das universidades ainda. Uma coisa que a gente tem visto como experimento até é a tal da sala de aula invertida mediante a inteligência artificial generativa, que é você dar uma resposta errada para o aluno e pedir que ele pesquise qual é a pergunta daquela resposta e aponte a resposta certa, usando a inteligência artificial generativa, porque é uma ferramenta importante e bacana, né? O duro é muitas vezes o uso até que, né, para os maias e astecas, de novo, como a gente fazia com o Google, não é aquilo, você tem que ter um prompt, você tem que avançar nos termos que você vai pedir, você tem que contextualizar, você tem que trazer a ferramenta para dentro do contexto da pesquisa e da análise do estudante. Mas aí, Daiane, é claro que o uso indevido e sem a transparência pode até levar à reprovação, muitas vezes, né? Mas mais do que a reprovação, o que impacta esse gap, digamos, entre o que ele pesquisou e o que a inteligência artificial disse para ele usar no trabalho? O que isso significa na formação profissional daquele advogado, daquele jornalista, daquele arquiteto? Aí a gente fala sobre o nosso programa de mestrado, né? A reputação. A reputação cai. Então, como que você vai confiar num profissional que se utiliza de meios fraudulentos para fazer uma pesquisa tão simples, né? Simples eu digo no modo de dizer, mas mais simples do que uma vida profissional, né? Porque daí isso impacta e aí você, como cliente, não vai ter confiança no seu advogado ou no seu outro profissional. Uma verdade, Paulo, que parece muito razoável da gente reconhecer, é que a inteligência artificial, para fins acadêmicos ou para fins profissionais, ela acaba sendo um suporte, um apoio, mas efetivamente para quem domina os assuntos cuja inteligência artificial vai te ajudar. Porque se você não domina o assunto, você será enganado pela ferramenta. E você não vai ter discernimento e saber se você está certo ou se você está errado. É trocar o apoio pela substituição. Exato. Porque você não pode entrar agora no ChatGPT e perguntar como é que eu piloto um avião Boeing e sair daqui, pegar o avião e levantar voo. Então, se você domina, o piloto perguntar isso é uma coisa. Quem não é piloto perguntar isso é uma tragédia. Exatamente. Isso tem gerado muito problema, né? Especialmente, você falou antes da questão da medicina. O indivíduo vai no médico,
o médico vai dizer, olha, você parece estar com uma gripe, você parece estar aí com uma virose, alguma coisa assim. Ele vai no chat GPT e fala, meus sintomas são esses. O chat vem e fala, olha, você pode ter uma patologia X. A pessoa já confia naquilo de tal maneira que desafia o próprio médico. Chega e fala, olha, doutor, na verdade eu acho que... eu acho como? Qual é o fundamento? Então é muito perigoso você buscar informações que você não tenha conhecimento. Por quê? Porque o chat GPT, ele é preparado... O chat GPT e todas as inteligências, no geral, são preparadas para dar uma resposta que você deseja. Né? Tanto que esses dias eu li um texto falando que a IA, lato sensu, ela quer te agradar. Se ela quer te agradar, ela vai tentar te dar uma resposta. E eu vi daí uma charge bem interessante do cidadão que chegou para a inteligência artificial e falou, eu posso comer este cogumelo? A inteligência artificial falou, pode. Ele não é venenoso? Não, não é. Aí corta a imagem e mostra ele na cama do hospital. E aí a inteligência fala para ele, então, é verdade, você estava certo, esse cogumelo, ele é venenoso. Você quer saber mais sobre cogumelos venenosos? Ou seja, não dá para confiar naquilo que a gente não conhece. E você pode fazer um teste muito simples disso que o Alexandre disse agora. Se você começar a desafiar ela ou dizer que ela está errada, qualquer perguntinha idiota que você fizer, e você falar, não, você não está certa, pense por outra forma, ela vai mudar a opinião. Logo ela já muda de opinião, ela não vai ficar insistindo naquilo se você indicar que não gostou muito da pergunta. Né? E essa do cogumelo é parecido com um caso verídico que aconteceu há poucas semanas atrás, de uma influencer que viajou de um país do Caribe até Porto Rico e perguntou no ChatGPT se ela precisava de visto para entrar em Porto Rico. E o ChatGPT disse, não, você não precisa de visto para entrar em Porto Rico. E ela chegou, o avião chegou, de alguma maneira chegou lá e pediu, olha, você precisa do visto. E ela, não, mas o ChatGPT me disse, não. O ChatGPT disse para entrar em Porto Rico, mas é que o Porto Rico é um estado dos Estados Unidos da América. Para entrar nos Estados Unidos, você precisa do visto. Então o ChatGPT estava certo, mas a pergunta estava errada. E ela teve que voltar, porque confiou tão cegamente no ChatGPT que foi lá sem visto para entrar em Porto Rico. E não só isso, mas o ChatGPT, ele também, assim, tem muitas pessoas que utilizam ele como um psicólogo, né? Que começam a colocar informações pessoais dentro do ChatGPT, e isso acaba por, às vezes, disseminar essas informações pessoais e afeta, né, a LGPD. Né? E aí esses dados pessoais são vazados. Exato, tem que lembrar que se trata de aprendizado de máquina, ou seja, o ChatGPT ou qualquer inteligente, fala o ChatGPT por ser a mais popular, mas todas as IAs, né? Esses chatbots, você vai jogar informação sua lá dentro, você está alimentando o conhecimento dele e ele vai repassar isso adiante. Então, aquilo que é uma informação sua pode ser disponibilizada para qualquer outra pessoa sem a devida anuência, sem a devida autorização e sem critério. Esse é um problema, não é, Daiane? Exatamente. Tanto que o indicado é que você não passe nenhuma informação pessoal, nenhum dado pessoal, como CPF, RG, nada para o ChatGPT, porque isso pode ser disponibilizado para qualquer pessoa. Pode ter um vazamento de dados. Como vias de caminhando para o encerramento, o nosso tempo já está quase no fim, eu gostaria daí que você desse um panorama para as pessoas que estão nos ouvindo, aqueles que vão produzir trabalhos científicos, para alunos, para professores, para todo mundo. Me fale aí pelo menos 3 premissas que são básicas dentro de perspectivas de códigos de conduta ou de regulamentos que você tem visto sobre a IA, o uso ético e adequado. Pensa para a gente aí pelo menos 3 requisitos que as pessoas não podem esquecer. Primeiro, sempre utilizar a IA como uma ferramenta de auxílio e não como o autor em si, né? Utilizar ela como um segundo plano. Segundo, não confiar totalmente nas informações que ela te oferece, porque são informações que às vezes podem ser alucinadas e podem te dar informações rasas, falsas, e que isso vai prejudicar totalmente o seu trabalho. E terceiro, sempre conferir se os dados que foram te entregues são autênticos, se são verídicos ou não. Então, eu acho que esses 3 pontos são os principais para um pesquisador
de verdade confiar no seu artigo antes de entregar para um professor, para uma banca. É isso aqui, é ótimo. Isso mostra assim, aqui nós não somos contra o uso da IA e nem, ninguém em sã consciência defende que é contra ou não. O problema é como usar e aonde usar, e esse compromisso ético e esse comprometimento com a pesquisa em si, né, com o aprofundamento das coisas. É uma visão crítica desse fenômeno, dessa tecnologia, desta ferramenta que veio aí para ajudar em muitas coisas, mas que também veio aí para trazer alguns problemas novos e que a gente tem debatido e discutido, mas que com isso a gente consegue usar isso a nosso favor, a favor da comunidade, a favor da sua profissão, a favor dos seus estudos, né? Então é por isso que é importante o que a Daiane trouxe hoje para nós e poder fazer esse debate propriamente em relação ao que diz respeito aos trabalhos acadêmicos, né? Que depois vai acabar se espraiando para tantas outras áreas, né, do conhecimento, né? E tem que ter muita atenção, tem que ter muito cuidado, porque pense bem, imagine o seguinte, Paulo e Daiane, eu escrevo lá uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Passa pela banca, ninguém percebe. Trabalho bem escrito, confiam no aluno, tudo perfeito, muito bem. Depois esse trabalho vai acabar muitas vezes por virar um livro. Imagina esse livro no mercado e depois os leitores descobrirem ou fazerem uma análise e perceber que isso foi objeto, aspas, de uma fraude. Aquilo que você falou, a reputação do autor e a própria reputação das instituições, como é que ficam nesse sentido? A reputação das instituições envolvidas Exatamente. acaba se tornando uma fraude. É um problema. Porque aí cai até a venda de livros, né? Quando se trata de publicações. Mas infelizmente não temos mais tempo para nada hoje. Mais Queremos agradecer a Daiane aqui pela oportunidade de estar conosco, ao nosso professor Alexandre Barbosa pela volta a esta bancada aqui com imponência de sempre dele e a elegância, e agradecer a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio CBN, dizer que semana que vem estamos aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Mesmo bate-local. Obrigado, Paulo. Obrigado, Daiane. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.